Oi, seus lindos e bonitos. Então, a gente vai continuar o nosso caminho pelas leis de Newton. Primeira aula a gente falou sobre a primeira e a terceira. Primeira lei de Newton chamada de inércia, que é a aplicação, que é a tendência de um movimento quando não há força resultante sobre o corpo. E a terceira lei chamada de ação e reação, que é como é que acontece a interação de força entre dois corpos, já que para ela existir é necessário que haja dois corpos. Então a gente entendeu que existe uma força para um corpo e para o outro. Cada um fica com uma com a ação e a outra com a reação, que é simultâneo. O que eu vou fazer agora é explanar um pouquinho sobre a segunda lei, tá? E aí a segunda lei, ela vai começar uma explanação aqui, mas eu vou conseguir limpar bem o que é a segunda lei com vocês usando as nossas lives. Então, usa essa daqui como base, a nossa apresentação hoje é uma base que vai te ajudar muito. Então, nas nossas aulas, aí eu te ensinar como é que desenha força, tá? Então, vamos lá. A segunda lei, ela já começa sensacional, porque ela tem um nome chiquérésimo. Porque olha o nome de uma, inércia, o nome do outro, ação e reação. Ah, muito simplesinha, muito soft. Aí você chega na segunda lei, a poderosona, aquela que chama no peito e fala, sou eu quem resolvo o problema. Ela ganha um nome enorme, chamado de Lei Fundamental da Dinâmica, tá? É a única das três leis que tem uma relação que consegue ter uma interpretação através de uma equação, tá? Ação e reação e inércia não são leis que possuem uma equação para conseguir definir o conceito, né? Elas são puramente conceituais. E aí eu já adianto para você que a segunda lei, a segunda lei é do Newton, que essa segunda lei, ela vem para esclarecer ou para te mostrar que é o seguinte, e é sempre bom vocês terem isso muito claro. A gente vai aplicar a inércia, a gente vai analisar o movimento utilizando os princípios da inércia, quando você olhar para o corpo que você está analisando e perceber que a soma das forças atuando sobre ele deu 0. Então, esse corpo está em equilíbrio. A pergunta que sobrou para a gente é, e se o corpo não estiver em equilíbrio? E se tiver uma força resultante, o que a gente faz? Bom, tá aí. Se tiver uma força resultante, quem vai comandar o que é que está acontecendo com o movimento é a segunda lei, ou a lei fundamental da dinâmica. Tá? Então, para um corpo fora do equilíbrio, ou seja, um corpo com uma força resultante, quem vai comandar a análise do movimento é a segunda lei. E aí eu já começo com uma frase linda. Força resultante. Qual é o efeito de eu aplicar uma força sobre um corpo? Lembra, eu vou puxar sua orelha 30 vezes. Não é a força que produz movimento. Um corpo pode se mover sem que nada esteja empurrando ele, tá? Isso é o que a inércia diz. Então, tira da sua cabeça que o movimento é provocado pela força. O que uma força aplicada num corpo consegue fazer é alterar o estado de equilíbrio, tá? Então, se um corpo estava em repouso e você aplica uma força, você consegue colocar ele em movimento. Se um corpo está em movimento, você aplica uma força sobre ele, você consegue, dependendo do valor da força, colocar ele em repouso. Ótimo. Então, assim, se uma coisa que estava em repouso passa a ter movimento, significa que você variou a velocidade dela. E se uma coisa estava em movimento e passou para o repouso, de novo, você variou a velocidade dela. O que é que significa para a física? Que você acelerou o corpo. Lembra que acelerar é variar a velocidade, seja para mais, seja para menos. Olha que frase bonita. O efeito dinâmico da aplicação de uma força sobre um corpo é que esse corpo passa a sofrer a ação de uma aceleração. Então, toda vez que eu falei, aquele corpo está acelerando, é porque tem algo empurrando aquele corpo para a favor do movimento ou contra o movimento. Então, agora eu acabei de justificar para você a existência da aceleração. É por isso que no MRU não tem aceleração, porque não tem ninguém empurrando, ou puxando, ou a favor ou contra o movimento, tá? E aí vale aquela puxada de orelha. Por isso que eu fiz questão de estudar acelerações com vocês. Porque o que é a aceleração? É a variação do vetor velocidade. E aí eu conversei com vocês que esse vetor velocidade, ele tem duas possibilidades de análise, né? Todo vetor tem módulo, direção e sentido. Então, a força, ela vai atuar no módulo, tá? Então, ela vai produzir uma aceleração tangencial. Quem é que muda o módulo da aceleração? É uma força. É a força que faz com que a velocidade aumente em número ou diminua em número. Mas também é a força que muda a direção e o sentido do vetor velocidade. Então, já dando uma adiantada,
Por que é que um corpo... Eu falei com vocês o seguinte... todo corpo que faz curva tem aceleração centrípeta. E olha como é que a coisa vai começar a se justificar. Por que é que um corpo faz curva? Porque alguém puxa ele para ele fazer essa curva. Alguém puxa ele em qual direção? Centrípeta. Tem alguém puxando ele pro centro. Tá? Então a força tem como efeito dinâmico a produção de uma aceleração, e essa aceleração, ela pode, então a gente vai perceber que essa força pode produzir uma aceleração tangencial ou uma aceleração centrípeta. Tranquilo? Então, eu vou fazer de um jeito bem mais enxuto, porque eu sei que vocês adoram aulas longas. Nossa, vocês me pedem muito, tipo, professora, 50 minutos no mínimo, hein? Menos do que isso, não. O que Newton fez? Ele pegou corpos e ele percebeu que a massa de um corpo é uma constante. Aí eu vou fazer o seguinte experimento virtual com vocês. Tá ali, ó, 3 corpos com a mesma massa. No primeiro corpo, eu vou fazer a aplicação de uma força de módulo F. No segundo corpo, eu vou fazer a aplicação de uma força de módulo 2F. No terceiro corpo, eu vou fazer a aplicação de uma força de módulo 3F. A minha pergunta é... Você consegue imaginar o que é que vai acontecer com relação ao movimento desses 3 corpos? Qual é a alteração? Tipo assim, eu modificar o valor da força, modifica o que com relação ao movimento? Então, eu vou tentar mostrar isso, mas daquele jeitão meio PowerPoint, tá? Quem fez mais força conseguiu acelerar o mesmo corpo de uma forma mais rápida. Tá? Então, eu vou... Como a gente entende que variação da velocidade é aceleração, então a gente pode fazer a seguinte relação. Quando eu apliquei uma força F sobre o corpo, ele acelerou com uma quantidade A. Então, se eu aplicar uma força 2F, ele vai acelerar com uma 2A. E se eu aplicar uma 3F, ele vai acelerar com uma 3A. Então, o que eu posso concluir dessa brincadeira? Que, já que a massa é constante, existe uma proporção entre a força aplicada e a aceleração produzida. Elas são diretamente proporcionais. Ou seja, se você triplicar a força, você triplica a aceleração provocada naquele corpo. Tranquilo até aí? Então, agora a gente já pode juntar a ideia de força com aceleração. Então, o que eu vou poder falar? Quem é a segunda lei fundamental da dinâmica? Como é que a gente consegue estruturar ela numa equação? Ela vai ser uma equação que fala o seguinte. A força aplicada em determinado corpo, para eu tirar... Lembra aquela relação de diretamente proporcional? Só vira uma igualdade se eu achar uma constante? A constante está aí, ó. A força aplicada sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração. E olha que bacana, força é uma grandeza vetorial, a aceleração também é uma grandeza vetorial. E a força nada mais é do que um múltiplo da aceleração. E quem é o múltiplo? É a massa. Massa é uma grandeza sempre positiva. Então, a força vai ser positiva ou negativa de acordo com o sentido de aplicação que a gente definir. A gente sempre faz isso muito tranquilamente com velocidade, do tipo, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Mesma coisa vai funcionar com a força, tá? Então, a forma, o módulo de calcular a força tá aí. E o mais bacana que eu acabei de perceber que talvez não tenha, mas é muito importante, é que a força ela tem uma unidade de medida muito emblemática, né? Então eu vou falar aqui, mas na nossa live eu vou sistematizar isso melhor, ou então fica como uma tarefa você buscar essa informação, ou sistematizar ela no seu resumo, que é a seguinte: massa é medida no sistema internacional por quilograma. E a aceleração é medida no sistema internacional por metro por segundo ao quadrado. Quando você multiplica quilograma, que é a massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração, a gente batiza esse produto dessas duas unidades de Newton, para homenagear todo esse trabalho que ele estabeleceu na área da dinâmica. Então, todas as forças são medidas em Newton. Por exemplo, eu vou puxar com 30 newtons, eu vou pegar com 45 newtons,
ou eu vou... só isso, a gente só pega e puxa, o resto a gente não sabe fazer não. Tranquilo, então não tá escrito, mas tá dito, tá? E estando dito, na nossa live eu sistematizo bonitinho pra vocês, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês duas forças, tá? A gente vai fazer um estudo das principais forças da dinâmica e eu vou mostrar duas, mas eu quero que vocês lembrem sempre, dinâmica vai ser construído muito fortemente em lives, tá? Primeira força que a gente vai trabalhar é a força peso, tá? A força peso é uma força que a gente vai... Aqui ela tá num formato mais condensado, né? Existe um momento que a gente estuda uma força chamada de força gravitacional, tá? Mas a gente aqui vai simplificar para peso. O que é o peso? O peso é a força de atração que existe entre a Terra e os outros corpos, tá? Então vamos lá, tá aqui a Terra linda de bonita, tá aqui um astronauta tentando escapar, tadinho dele. Como a gente já sabe a terceira lei de Newton, que é de ação e reação, o que a gente pode falar? Bom, nessa linha que une os dois corpos, eu sei que a Terra puxa o astronauta, assim como o astronauta puxa a Terra. Tá ali, ficou escurinho, mas tá lá a peso, tá? Então, existe um par de ação e reação, onde a ação tá no astronauta e a reação tá na Terra. Lembra, ação e reação não cancela. Por que é que a Terra que consegue puxar... Por que é que, no fim das contas, é o astronauta que é mandado em direção à Terra e não a Terra em direção ao astronauta? É porque essa força aplicada na massa do astronauta consegue produzir uma aceleração muito maior do que essa mesma força aplicada na Terra, que nem a aceleração consegue produzir, porque a massa é muito gigantesca, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre quem é esse peso, né? Como é que é o cálculo do peso? Peso é uma força. Se ele é uma força, ele obedece à regra do massa vezes aceleração. Então, eu só vou trocar o nome da letrinha. Em vez de chamar de força resultante, eu vou chamar de P de peso. Então, a massa continua e a aceleração com que a Terra aplica sobre todos os corpos chama-se gravidade. Então, em vez de escrever uma aceleração qualquer, eu coloco a aceleração da gravidade. Então, primeira coisa que a gente confunde. Quando você sobe numa balança e a balança fala que você está, por exemplo, com 60 quilogramas, você não está me informando o seu peso, você está me informando a sua massa. Quilograma é medida de massa. Se uma pessoa tem 60 quilogramas, ela tem um peso de 600 newtons. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu substituir o meu M por 60 e o meu G por 10. 60 vezes 10, 600. E eu te falei que toda força é medida em newton. Por isso, 600 newtons. Então, o que é super bacana de eu te contar? O peso de uma pessoa varia, por exemplo, de planeta em planeta. Porque não é todo planeta. Cada planeta tem a sua gravidade. Então, o peso muda. Mas a massa é uma característica invariante do corpo. A massa que você tem na Terra é a massa que você tem na Lua, é a massa que você tem em Marte. O seu peso pode variar, mas a sua massa nunca. Só para você ter noção, a gravidade da Lua é mais ou menos 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, se você comparar, ela chega a ser quase 5 vezes menor do que a gravidade da Terra, né? Então, seu peso lá ficaria 5 vezes menor. Então, cuidado. Peso varia, massa é um invariante. Próxima força que nós vamos trabalhar é a força normal. E eu só vou trabalhar essas duas forças. Eu quero apresentá-las a vocês para que a nossa conversa seja mais bem sustentada, né? O que é a normal? Se a gente tivesse, nesse exato instante, se você me obedecer, não creio nisso, eu quero que você pegue o seu caderno, estique o seu braço
sem apoiá-lo sobre mesa, sem apoiá-lo sobre ninguém, eu só quero a sua força muscular sustentando. E coloca o seu caderno aberto, abre a palma da sua mão e coloca o seu caderno sobre ele. E começa a segurar. Se você está fazendo isso agora, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quando o seu caderno estava sobre a mesa estava sofrendo para sustentar o seu caderno? Estava fazendo força? Porque em geral vocês me respondem que não. A mesa precisa fazer força para segurar as coisas? Não, vocês acham que não. Mas quando você estende a sua mão, e se seu braço está estendido até agora, ele já começou a doer, você entendeu que toda superfície de apoio faz força. Toda superfície de apoio. E essa força é denominada normal. Você é a superfície e o caderno é a outra superfície. Sempre que duas superfícies estão interagindo, elas geram entre si uma força chamada de força normal. Qual é a origem da força normal? A origem é da repulsão elétrica. Só adiantando a sua vida, nós somos corpos neutros. Então eu vou aproveitar um pouco da química, você vai entender o que é neutro. Neutro é quando você tem cargas positivas igual a cargas negativas. Então o seu corpo é neutro. Só que pela distribuição, utilizando a estrutura do átomo, né, que é positivo no centro, negativo na eletrosfera, você é negativo na sua superfície. E não é só você que é feito de átomos. Todos nós e todos os objetos ao seu redor são feitos de átomos. Então acaba que a superfície de todos os corpos é negativo. E negativo com negativo repele. A origem da normal é uma origem elétrica. É uma força de repulsão elétrica, tá? Como é que a gente vai desenhar a normal, né? Então, você vai sempre olhar para a superfície do corpo. Olhando para a superfície do corpo, o que a gente vai ter? Ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, tá ali, ó. Eu tenho um bloco sobre uma mesa, eu tenho um bloco sendo empurrado contra uma parede, eu tenho um bloco sendo empurrado contra uma rampa, eu tenho um bloco pendurado, eu tenho um bloco dentro da água. Eu vou refazer esse esquema com vocês na live, isso é bem importantão, mas aqui vai desse jeito. Onde é que tá a normal? A normal, ela sempre vai aparecer aos pares. Mas quando você está num exercício que a gente vai chamar de diagrama de corpo livre, ou seja, que eu quero que você conte para mim as forças que atuam no bloco, a gente acaba desenhando uma só, tá? Mas quem é essa uma só? É o seguinte, o bloco empurra a mesa para baixo. Estou falando do nosso primeiro exemplo. O bloco empurra a mesa para baixo. Então tem uma força feita pelo bloco que atua na mesa, empurrando a mesa para baixo. Essa é a ação. Quem é a reação? A reação é a força que a mesa faz sobre o bloco. Se o bloco empurra a mesa para baixo, a mesa empurra o bloco para cima. Tá aí, ó. Tranquilo. Eu não desenhei a força que o bloco faz na mesa. Eu só desenhei a força que a mesa faz no bloco, porque o bloco é o meu interesse. Na live eu vou desenhar mais algumas vezes para vocês se sentirem mais seguros. Aqui eu tô te apresentando, tá? O segundo exemplo que eu tô usando com você o bloco tá sendo empurrado contra a parede. O bloco empurra a parede, assim como... Então é assim, ó. Não tá desenhado, mas você vai conseguir fazer o que eu tô passando. Lembra que ação e reação tem o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. Então, se o bloco empurra a parede para a direita, a parede empurra o bloco para a esquerda. Tá ali, ó, na nossa rampa. A superfície de apoio é essa que tá inclinada. Tá? Então, lembra, tá ali escrito, é sempre perpendicular à superfície de apoio. Sempre 90 graus com a superfície de apoio. Como a força tá inclinada, eu não consigo fazer a narração de inclinação aqui para eu te mostrar o par de ação e reação. Mas entenda que
O plano empurra o bloco, assim como o bloco empurra o plano, tá? E esses dois últimos desenhos, tem normal? Não, não tem normal. Sabe por quê? Não tem superfície de apoio, tá? Um bloco está sendo sustentado por um cabo, não está apoiado em superfície nenhuma. E o outro bloco está em um líquido. Por mais que vocês podem ter ouvido alguma vez na vida a superfície do líquido, não é uma superfície de apoio, tá? Então, quando tiver um corpo dentro de um líquido, tem uma força que é específica para quando é líquido interagindo. Mas ela não chama normal. Normal é para uma superfície de apoio sólida. Tranquilo? Último detalhe da normal. Diferente do peso, que tem uma equação muito bem definida, então peso é igual a massa vezes gravidade, a normal não tem uma equação para cálculo direto, tá? Então, todos os cálculos de normal são feitos de forma indireta. Como? Assiste a live da semana que vem, que vai ser só sobre como desenhar forças e como calcular forças. Tranquilo? Beijo pra vocês. Não, beijo nada. Eu quero mostrar um detalhezinho que cai em muitas questões com relação a peso e normal, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar uma situação super tranquilona. Vamos colocar essa terra achatada aí. Coloquei a terra, coloquei uma mesa e coloquei um corpo sobre essa mesa. O exercício ou a vida vai virar para você e falar assim: desenhe as forças que atuam sobre este bloco cinza. Eu não quero saber as forças que atuam nos outros corpos. Eu quero do bloco cinza. Só que, como eu sou gente boa, eu vou desenhar todas, porque a gente tá aprendendo ação e reação agora, tá aprendendo forças agora, então é bacana a gente mostrar tudo. Então, vamos lá. O peso P atua porque a Terra puxa o corpo para baixo. Mas, se a Terra puxa o corpo para baixo, o corpo puxa a Terra para cima. Beleza, ó, o par de ação e reação. A ação tá num corpo, a reação tá no outro corpo. Ótimo. Agora, a gente tem uma situação onde esse corpo está apoiado sobre uma superfície. Eu acabei de te falar que, eletricamente falando, tá rolando uma repulsão entre as duas superfícies. Então, vamos colocar lá, ó. O bloco, o cinza, empurra a mesa para baixo, porque ela repele os elétrons de baixo, então tem uma normal para baixo. Assim como a mesa empurra o bloco para cima. A normal para cima. E aí eu coloquei que tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo. Então a gente tem o peso e o menos peso, a normal e a menos normal. Tranquilo. Terceira lei de Newton fala que para toda ação existe uma reação, ou seja, desenhei todo mundo ali. Mas se eu tiver num exercício em que eu quero analisar só o bloco, então eu coloquei ele, eu retirei a terra, mas eu ainda tô te mostrando a força que atua na mesa, né? Porque é a normal, que é a reação de uma compressão entre duas superfícies. Mas o exercício ele não te mostra essa menos normal. Ele te mostra no exercício, em geral, uma situação, coisas desse tipo. Tá aqui a pessoa, peso para baixo. E aí tá a reação ali, normal para cima. E aí ele vira e fala para você assim: a Meg está em equilíbrio? Aí a gente vai pensar o seguinte, ó, bom, como a Meg não está subindo do nada para cima, nem entrando para dentro da Terra, então ela não tem movimento por causa das forças que atuam sobre ela. Então eu posso cancelar, né? Mas a pergunta é: desenhados isso, normal e peso, são um par de ação e reação? Com o desenho todo, com 4 forças, onde eu desenhei a ação e reação de cada força. Normal e peso, apesar de colocarem a Meg em equilíbrio, ou seja, possuem o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Porque só tem o jeito do menos peso cancelar a normal, se eles forem iguais, senão não pode cancelar. Beleza. Então, eles têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. São um par de ação e reação? Não, não são. Sabe por quê? Ação e reação não atuam no mesmo corpo.
tá? O peso é a reação do menos peso, a normal é a reação da menos normal. Mas o peso e normal não são um par de ação e reação. Tranquilo? E aí, só pra gente dar uma resumida no todo o processo, o que a gente tem? A primeira lei de Newton é responsável por descrever como é a tendência de movimento dos corpos quando não tem força resultante. A segunda lei de Newton explica como é que é o comportamento dos corpos quando você tem uma força resultante. E a terceira lei mostra como é que é essa força, como é que é o comportamento dessas forças quando acontece a interação entre corpos, tá? Então, essa é a nossa base. Faz um resumo, fica tranquilo, que eu ainda estou te explicando a matéria. E o seu questionário, ele tem muito mais questões teóricas e as questões práticas mesmo são bem simplistas de aplicação de fórmula. Força igual a massa vezes aceleração. Tranquilo? Beijo pra vocês. Até mais.